O Anticristo. O nome Anticristo aparece somente nas epístolas do apóstolo João, porém, como teremos ocasião de ver, fala-se dele em mais passagens, tanto do Velho Testamento como do Novo. Na primeira destas epístolas, 1 João capítulo 2, o apóstolo escreve aos filhinhos, lembrando-lhes que o Anticristo virá. Os versículos 22 e 23 nos dão as características desta pessoa. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o Anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. E no versículo 4, e na segunda epístola, o apóstolo dá-nos outro sinal do Anticristo. Não confessa que Cristo veio em carne. No capítulo 2, vemos o mal positivo, negação da verdade. Nas demais passagens, vemos o negativo, não confessará a verdade fundamental que Deus foi manifestado em carne. No primeiro caso, temos a incredulidade judaica. Não nega que Cristo virá, mas nega que Jesus seja o Cristo. Vemos ainda, em outras passagens, que o Anticristo se apresentará como sendo o Cristo. Mas deparamos também com a incredulidade cristã. Nega o Pai e o Filho, verdade fundamental do cristianismo. No cristianismo, Deus revela-se como o Pai e é apresentada a glória do Senhor Jesus como Deus Filho, o centro. O Anticristo nega também estas duas coisas. Todo aquele que nega que Jesus é o Cristo não é necessariamente o Anticristo. Isto fazem todos os judeus incrédulos. Mas, nestas passagens, acrescenta-se que o Anticristo nega o Pai e o Filho. Nenhum judeu jamais tinha ouvido falar da eterna relação que existe entre a deidade. A verdade do Pai e a do Filho é a revelação mais perfeita de Deus aos homens de graça e de verdade, e existe somente no cristianismo. O Anticristo já havia ocupado o seu lugar entre o cristianismo professante, ouviu a verdade do Pai e do Filho, agora, porém, nega e rejeita. Reúne em si mesmo a incredulidade judaica e a cristã. Ao mesmo tempo, é o cabeça do judaísmo e do cristianismo apóstatas. O fato de isto ser possível revela-nos quão completa há de ser a apostasia. O homem do pecado. O pecado teve origem com a tentativa do homem para se fazer igual a Deus, como Satanás tinha prometido a Eva em Gênesis capítulo 3. Esta tentativa termina com o homem do pecado, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4. Esta expressão é bem clara na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 4. O pecado é a transgressão da lei, ou podíamos dizer também que a transgressão da lei é pecado. Pecado é o procedimento segundo a vontade própria, sem ter em conta os pensamentos de Deus. É proceder sem contar com a autoridade de Deus sobre o homem. Acerca do Senhor Jesus Cristo, o homem perfeito, está escrito no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 34, que ele disse: "A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra." E em João, capítulo 8, versículo 29, "Porque eu faço sempre o que lhe agrada." Cristo, que era verdadeiro Deus, tomou na terra a forma de servo, para em tudo glorificar o seu Deus e Pai. Do Anticristo, o homem do pecado, é dito em Daniel capítulo 11, versículo 36, como sinal característico que fará a sua vontade. A sua própria vontade é a única medida de sua atuação. Por isso encontramos nela a encarnação do pecado.
Por essa razão é chamado também em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8, o iníquo. As suas ambições têm por fim somente a sua própria glorificação. O rei de Babilônia, figura do último ator do poder imperial que se iniciou com o Império Babilônico, dizia em seu coração: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu coração, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías capítulo 14, versículos 13 e 14. O anticristo vai, sem dúvida, muito mais longe. Assentar-se-á no templo do Deus de Israel, querendo parecer Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4. O caráter desta pessoa, que nos é revelada, e a apostasia manifestam claramente que não devemos considerar o templo de Deus de uma maneira simbólica, no sentido em que se dá em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17, em Efésios capítulo 2, versículos 21 e 28, vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Trata-se do templo judaico em Jerusalém e é ali que ele se manifestará como o Deus de Israel. O filho da perdição. De 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, conclui-se que o anticristo não virá antes que a apostasia se tenha realizado. Neste versículo, não se trata de judeus apóstatas. A Escritura prediz também que a massa do povo judaico há de apostatar no tempo do fim. Vemos isto em muitas passagens do livro de Deuteronômio, nos Salmos e nos Profetas. O versículo 4 relaciona-se com este fato. Trata-se, sem dúvida, da apostasia do cristianismo. Nas epístolas pessoais do Novo Testamento, Timóteo, Pedro, João e Judas, disse repetidas vezes que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, isto é, verdadeira apostasia, mas não é ainda a apostasia da qual se trata aqui. A verdadeira apostasia só vem depois de a igreja ter sido arrebatada, ficando unicamente no mundo os crentes nominais. Então terá lugar a grande apostasia do cristianismo. Serão manifestamente negadas as verdades fundamentais do cristianismo. 1 João capítulo 2. É desta apostasia que procede o anticristo. Por isso é chamado o filho da perdição. Regra geral, a corrupção do que é precioso é o pior que pode existir. Contudo, o anticristo não apostatará somente do cristianismo, mas também do judaísmo. Nele, achamos igualmente a apostasia do homem natural. No versículo 4, vemos estes dois pontos: opõe-se e levanta-se contra tudo o que se chama Deus, assentando-se no templo judaico. O rei dos judeus. No cristianismo apóstata, o anticristo será o chefe religioso. O poder político estará nas mãos do Império Romano restaurado e do seu chefe, que receberá diretamente do diabo o seu poder, o trono e a grande autoridade. Apocalipse capítulo 13. Mas nele, o poder do anticristo será espiritual, embora o utilize para, segundo Apocalipse capítulo 13, fortalecer o poder do império. Logo que as profecias passam a relacionar-se com os judeus, a imagem é mudada. Em contraste com o cristianismo, o judaísmo está relacionado com a terra. Salomão assentou-se no trono do Senhor em Jerusalém. 1 Crônicas, capítulo 29 e 23. E a vinda de Cristo, o Messias, significa para Israel, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos aborrecem, de conceder-nos que, libertados das mãos dos nossos inimigos, o serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. Lucas capítulo 1, versículos 71 e versículos 74 e 75. Logo que nos ocupamos
com as profecias do Novo Testamento, vemos melhor o seu aspecto político. O anticristo ocupará um lugar de domínio. Assim, ele é chamado em muitas passagens proféticas o Rei, sem mais indicações. Para Israel, será uma figura bem conhecida, que dominará no tempo do fim. Quando o Senhor Jesus veio ao mundo em nome de seu Pai, correspondeu tampouco aos desejos dos corações infiéis que o rejeitaram. Mas, quando o anticristo vier em seu próprio nome, recebê-lo-ão. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 43, porque será um homem segundo os seus próprios corações. Mas, no meio da 70ª semana de anos, manifestar-se-á no seu verdadeiro caráter, apostatando também publicamente do judaísmo. Daniel, capítulo 9, versículo 27. Então, o remanescente fiel de Israel fugirá de Jerusalém, porque será desencadeado contra eles uma perseguição terrível. Nos Salmos falam-se com frequência de uma certa pessoa ímpia que oprimirá o remanescente. Portanto, vemos ali também o anticristo. Em Isaías, capítulo 57, condena-se o povo por prestar honras ao rei, trazendo-lhe presentes. Em Zacarias, capítulo 11, versículo 6, Deus pronuncia o juízo de que entregará os habitantes do país nas mãos do seu rei. Em Isaías, capítulo 30, Deus pronuncia o seu juízo contra este rei. Juntamente com Assur, o rei do norte, será apanhado pelo juízo de Deus. Encontramos aqui o mesmo pensamento de 2 Tessalonicenses capítulo 2, assim como em Isaías capítulo 11, versículo 4. Porém, ali ele é chamado o ímpio. Em Daniel capítulo 11, versículos 36 a 45, encontramos também estas duas pessoas, o anticristo e o rei do norte. E este rei fará conforme a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo o Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas maravilhosas. Não terá respeito ao Deus de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres. Honrará os que o reconhecem, repartindo entre eles a terra como recompensa. Fará cessar o culto a Deus, honrando em seu lugar o Deus Mauzim, ou seja, o Deus da guerra. Os reis do sul e do norte, Egito e Assur, marcharão sem dúvida simultaneamente contra ele. O rei do norte vencerá e o anticristo terá de fugir. Temos aqui, pois, a explicação por que o Apocalipse ele é chamado somente o falso profeta e não é mais visto como rei. Em Zacarias, capítulo 11, versículo 17, já havia sido predito isso mesmo. Ali vemos que, primeiramente, o seu poder, o braço, lhe é tirado e que perderá completamente a compreensão, o olho direito. Isso parece claro ao estabelecer acordo com o Império Romano, segundo Apocalipse capítulo 19, para lutar contra o Senhor Jesus que vem do céu. Em Daniel capítulo 11, versículo 44, podemos concluir, em relação com o versículo 30, e Zacarias capítulo 14, versículo 4, que o anticristo volta com o imperador romano e os seus exércitos à Palestina para a conquistar novamente e tomar Jerusalém. Entretanto, aparecerá o Senhor Jesus e ambos serão aniquilados. E como nos ensina Apocalipse capítulo 19, o anticristo e o imperador romano serão lançados vivos no lago de fogo. A maneira como este juízo será executado encontramos lá, não somente em Apocalipse capítulo 19, mas também em 2 Tessalonicenses capítulo 2, em Isaías capítulo 11, versículo 5, capítulo 30, versículo 33. O espírito da sua boca é a expressão da energia que existe no poder divino, quer seja com referência à criação, Salmo capítulo 33, versículo 6, quer ao juízo, 2 Samuel capítulo 22, versículo 16, e Jó capítulo 4, versículo 9, Salmo capítulo 18, versículo 15,
Isaías capítulo 11, versículo 4 e capítulo 30, versículo 33. Não é um instrumento, mas sim a fonte do poder de Deus que realiza o seu propósito com uma palavra. As duas bestas. Em Apocalipse 13, vemos duas bestas como instrumentos poderosos de Satanás. O diabo foi lançado do céu e exerce nessa época todo o seu poder na terra. Contudo, isso não é feito de uma forma visível, mas por meio de instrumentos. Isto se trata do Império Romano. No versículo 11, vemos subir uma segunda besta. Esta não sobe do mar, mas da terra. Segundo o Apocalipse, é figura de um Estado bem organizado quanto à forma do seu governo. Trata-se de um poder político, pois tem 2 chifres. Apresenta-se como aspecto semelhante a Cristo, parece-se com um cordeiro, porém tem só 2 chifres e não 7, como a figura do Senhor Jesus em Apocalipse capítulo 5, versículo 6. A sua linguagem torna bem claro quem é. Fala como o dragão. A segunda besta parece subir depois da primeira. Vem quando o mar já tem sido lançado à terra. O versículo 12 confirma também isto, pois que exerce todo o poder da primeira besta na presença dela. Faz grandes sinais, fazendo mesmo descer fogo do céu à terra. No Velho Testamento isso é sempre sinal da presença do Senhor. Vemos isto na consagração do templo, bem como no caso de Elias, no Carmelo, onde Deus mostrou que só ele era Deus e não o ídolo Baal. A segunda besta faz este mesmo sinal, seduzindo deste modo tanto cristãos como judeus apóstatas, de forma a reconhecerem a sua autoridade. Vemos que seu poder político não é tão grande como o da primeira besta. Esta tem 10 chifres, enquanto que a sua só tem 2. É um poder real, mas a sua influência é principalmente religiosa. Como a primeira besta é a cabeça do Império Romano, a segunda representa, portanto, o chefe religioso, se bem que, em sentido político, seja sujeita à primeira. Imita o Senhor Jesus como rei e profeta e, por isso, é chamado em Apocalipse 19 também de o falso profeta. Em Apocalipse 13, vemos como as duas bestas cooperam intimamente. A segunda besta faz com que os homens adorem a primeira. Muitos pensam que a primeira besta representa o anticristo. Se compararmos, porém, atentamente algumas passagens das Escrituras entre si, chegaremos a uma conclusão clara. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, disse do anticristo que a sua vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinal e prodígios de mentira. O apóstolo Pedro fala de um modo semelhante ao Senhor Jesus, em Atos capítulo 2 e versículo 22, não resta dúvida que o anticristo atua por poder satânico e os seus sinais e milagres são, portanto, falsos, de mentira. No capítulo 13 do Apocalipse, estes sinais são feitos apenas pela segunda besta. A primeira não faz sinal algum. A descrição da segunda besta indica também, de um modo claro, o anticristo. Assemelha-se a um cordeiro, o que, no Apocalipse, é a imagem bem conhecida do Senhor Jesus. Veja-se como exemplo Apocalipse capítulo 5, versículo 6, capítulo 6, versículo 16, capítulo 7, versículos 9 a 17, capítulo 15, versículo 3, capítulo 19, versículos 7 a 9. É evidente pela palavra de Deus que não possuirá todo o poder político. Somente o Senhor Jesus terá todo o poder, o qual é simbolizado pelo 7 chifres. O anticristo só tem 2 chifres. Não poderá destruir os poderes deste mundo. Deus tem reservado este ato para o Senhor Jesus Cristo.